Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Uma alegria poder estar com os irmãos e ter sido recebido juntamente com a Ana, com a Mariana, com a Poliana, recebidos tão bem pelos irmãos. Pelo pastor Tarcísio eu nem preciso falar, porque é sempre assim, não só o pastor Tarcísio, mas também a sua família tão querida. Nós já estivemos juntos hoje com essa família querida também, irmão Timóteo, irmã Luziene. E agora, um pouco mais com os irmãos, já sendo muito abençoado, irmãos. Ouvir que Jesus é a alegria dos homens, edifica o nosso coração, louvar ao Senhor junto com a igreja do Senhor, nesse momento tão especial, quando a igreja está se preparando cada vez mais para que a sua mensagem seja vivida e já contemplando o centenário, muito próximo, né? Para que cada vez mais possa transmitir esta mensagem. Quero convidar os irmãos a abrirmos juntos as nossas Bíblias em João 14. Nós já recitamos esse versículo que servirá de base para a nossa meditação, mas eu quero pedir aos irmãos que permaneçam com suas Bíblias abertas, porque nós voltaremos a este texto da Palavra de Deus algumas vezes. Eu quero recitar mais uma vez com os irmãos este versículo, versículo 6 do capítulo 14 do Evangelho de João. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Louvado seja o nosso Deus pela sua bendita palavra. Meus irmãos, o mundo em que vivemos carece da afirmação da verdade. Carece da afirmação da verdade na forma da doutrina, do ensino, para vencer todas as outras posições, de fato, para quebrar todo pensamento que se levante contrário, porque só existe uma verdade, que é a verdade. Então nós precisamos afirmar essa verdade do ponto de vista da doutrina, mas também precisamos, o mundo carece, nós precisamos nos conscientizar cada vez mais de que é necessário confirmar esta afirmação doutrinária com a nossa vida, com o nosso testemunho. Por isso nós pensamos em caminhar com os irmãos a partir de hoje até amanhã à noite, pensando primeiro na verdade a ser proclamada. E então, amanhã à noite, na proclamação da verdade através do discipulado. Hoje à noite, a verdade a ser proclamada como a verdade encarnada, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã pela manhã, no texto que é base para o tema anual da nossa convenção, a Convenção Batista Brasileira, que a nossa igreja adotou, a Igreja Batista do Barro Preto, para que possamos meditar sobre a verdade a ser proclamada como a verdade escrita, a revelação de Deus em linguagem humana escrita. Mas, meus irmãos, quando nós pensamos na verdade a ser proclamada, na verdade encarnada, nós estamos diante de uma declaração de Jesus, que é uma declaração contundente, uma declaração definitiva. Ele diz: eu sou a verdade. Nesse texto que nós lemos, nós encontramos Jesus afirmando ser ele mesmo, em pessoa, a verdade. Isso nos leva ao chamado trilema de C.S. Lewis, que na verdade não é do C.S. Lewis, mas que ele desenvolveu de uma forma muito perspicaz, de uma forma muito contundente. C.S. Lewis disse que, de fato, diante de uma declaração dessa, nós só temos três opções. Ou Jesus é um louco, ou ele é mentiroso, ou então, de fato, ele é Deus. E eu não posso aqui simplesmente parafrasear C.S. Lewis, porque C.S. Lewis merece ser lido. Ele merece que nós guardemos no coração suas palavras. Deus usou muito este homem que pode ser considerado o maior apologeta cristão da contemporaneidade. Diz então C.S. Lewis: um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então, o diabo em pessoa. Faça
a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prosternar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou esta opção e não quis deixá-la. Ora, parece-me óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio. Consequentemente, por mais assustador ou insólito que pareça, tenho de aceitar a ideia de que ele era e é Deus. Deus chegou sob forma humana no território do inimigo. Meus irmãos, não tem opção. Porque Jesus usa aqui mais um eu sou. Uma afirmação da sua identidade divina. Mas ele faz isso, meus irmãos, num contexto de muita angústia. É o que nós encontramos no capítulo 13, versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. É nesse contexto de angústia, quando ele anuncia o traidor, lá na última ceia, no cenáculo, no momento de despedida, que ele está diante dos seus apóstolos, angustiados também, com dúvidas. Vejam, meus irmãos, que Pedro está em dúvida. No capítulo 13, versículo 36, ele pergunta: para onde vais? Porque o momento é de separação. Jesus já havia anunciado que eles deveriam ir até Jerusalém. Mas uma vez em Jerusalém, ele seria morto. Ele seria entregue para padecer nas mãos de homens pecadores. Tomé, meus irmãos, Tomé está em dúvida, com o coração angustiado. No capítulo 14, versículo 5, ele diz: não sabemos para onde vais, como saber o caminho? A angústia no coração de Tomé. Filipe, no versículo 8, pede a Jesus: mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Essas interrogações revelam, meus irmãos, que Jesus, angustiado, porque estava diante do traidor e precisou anunciá-lo, porque aquele era o momento final, os seus apóstolos angustiados. E o que é que Jesus diz, meus irmãos, a eles e diz a nós, todas as vezes que estamos angustiados? Creiam em Deus, creiam também em mim. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Creiam em mim. Aqui, meus irmãos, a melhor opção na tradução deve ser o imperativo mesmo. Creiam em Deus e creiam também em mim. E no versículo 4 ele diz: e vós sabeis o caminho para onde vou. E ele diz que voltará para buscar aqueles que são seus e para os receber. Ele está indo preparar um lugar, mas essa habitação, meus irmãos, pode ser entendida como a sua vinda na pessoa do Espírito Santo em Pentecostes, o seu encontro pessoal com aquele seu seguidor fiel que morre e já está com Cristo. Pode também ser no sentido escatológico, na volta do Senhor, e certamente o é, como assim nós encontramos no Novo Testamento. Mas, meus irmãos, tem um sentido que precisa ser lembrado. Jesus está falando da habitação nele. Eu voltarei a vós, diz o versículo 3, e vos receberei para mim mesmo. Porque no céu nós estaremos em Cristo, nós estaremos unidos a Ele. Quando ele diz creiam em mim, meus irmãos, ele está atraindo a atenção, está atraindo a angústia dos seus discípulos para ser resolvida nele, como a resposta que eles precisavam, a resposta que o mundo precisa hoje. Depois o Senhor Jesus vai dizer no versículo 7, agora vocês ainda não conheceram totalmente. Vocês estão num processo de conhecimento. Se vós me tivesseis conhecido, não chegaram ainda ao ponto
de me conhecer profundamente, porque a revelação ainda não se completou. Conhecerias também a meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Há um processo em que os apóstolos estão vivendo e que não havia sido concluído ainda. Mas, meus irmãos, aqui quando Jesus afirma no versículo 6, eu sou o caminho para esse conhecimento de Deus, para o relacionamento com Deus, ele afirma a um só tempo que é o caminho, essa é a afirmação mais importante, mas ele é o caminho através do seu ensino, ele é a verdade, ele é o caminho através da sua obra, porque ele veio, como nós cantamos hoje, para revelar plenamente o Pai. Assim, meus irmãos, nós entendemos que quando pensamos na proclamação da verdade, precisamos, em primeiro lugar, voltar a nossa atenção para a proclamação da verdade encarnada, porque Jesus é a verdade. E porque Ele é a verdade, nós devemos proclamá-lo em um mundo carente de sentido para a vida. A grande questão é que hoje nós estamos diante das pessoas que estão se destruindo, seja através das drogas, por exemplo. Quanto nós conhecemos do uso de drogas hoje? Cada dia parece que inventam uma droga diferente. Aquelas que já podem ser comercializadas e que estão sob vigilância das autoridades, estão autorizadas para o uso restrito através da orientação médica. Mas tantas outras. E recentemente estava conversando com uma pessoa que viveu muito tempo. E ela me disse algo que eu não tenho como saber. Ela disse, eu experimentei todo tipo de droga. Todo tipo de droga, eu nem sei quantas são. Ela experimentou todas. Meus irmãos, por que uma pessoa se entrega dessa forma ao vício? É claro, nós temos aqui um aspecto que é do adoecimento dessa pessoa. Mas nós temos também uma cultura por trás disso que oferece uma satisfação imediata, que oferece uma solução para esta angústia que todos nós vivemos, porque o tempo todo recebemos estímulos e queremos essa satisfação que só encontramos no Senhor Jesus. Mas até lá, até que essa pessoa tenha um encontro pessoal com Cristo, a sua vida está sendo desgastada. As pessoas precisam de sentido para a vida. Quando elas estão nas drogas, por exemplo, estamos aqui usando apenas um exemplo, elas estão buscando um sentido para a sua existência. Estão fugindo, muitas vezes, de um conflito familiar. Estão fugindo de uma cultura que pressiona para que ela tenha produtividade, desempenho, performance. Mas, meus irmãos, quando Jesus afirma, eu sou a verdade, e esta é a verdade que precisa ser proclamada, ele está afirmando que existe um sentido para a existência. E nós precisamos, então, conhecer essa revelação de Jesus como sendo a verdade divina. Meus irmãos, vejam que no versículo 6, nós temos mais um eu sou de Jesus. Ele já havia afirmado, eu sou a ressurreição e a vida. Ele já havia afirmado, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pão da vida. Ele já havia afirmado, eu sou a luz do mundo. Agora ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse eu sou, meus irmãos, é o nome divino. É o nome pelo qual o nosso Senhor Deus se revelou a Moisés no meio da sarça ardente. Em Êxodo 3:14, nós encontramos então Moisés perguntando ao Senhor, em nome de quem eu irei até Faraó para declarar então a libertação do povo? Eu sou. Eu serei, o futuro é melhor na tradução dessa expressão. Eu serei o que serei, você me conhecerá. Quando crer e quando se colocar em caminho, você me conhecerá, tendo uma experiência viva comigo. Pela ação de libertação do povo, você me conhecerá. É o mesmo Deus. É o nome de Deus que Moisés não viu. O livro de Êxodo vai dizer que Moisés não teve o privilégio de ver a Jesus, a Deus, mas os apóstolos viram. Por isso que ele diz a Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Este eu sou divino, esse nome divino, meus irmãos, fala então de um Deus que não só é o Criador, que não só é todo-poderoso, mas que decidiu se revelar através de um relacionamento com o ser humano, criado à sua imagem e semelhança na história, no seu envolvimento com o seu povo. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus,
quando revela-se como Deus verdadeiro e pode dizer a sua verdade, nós vemos que a verdade está na sua pessoa, em tudo o que ele diz e em tudo o que ele faz. Vejam que nós encontramos, por exemplo, no versículo 10, o Senhor Jesus dizendo: não creis que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. As palavras de Jesus revelavam a palavra do Pai, a palavra do próprio Deus, mas as suas obras também. Versículo 11. Crede que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Existe uma verdade a ser proclamada no mundo, e essa verdade é o Senhor Jesus Cristo. É a revelação da verdade divina, porque Deus é a verdade. E o Senhor Jesus Cristo é o Deus vivo e verdadeiro que encarnou, que assumiu a forma humana para morrer por nós na cruz do Calvário. Meus irmãos, a verdade se tornou acessível através de uma pessoa. E aqui está o Evangelho de João, começando, meus irmãos, contando toda a história da salvação, toda a história humana. Vejam que no capítulo 1, ele começa a descrição do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, voltando à criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14, meus irmãos, o que é que nós lemos? E o Verbo se fez? Desculpem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O versículo 18, meus irmãos, nos diz, palavras do Senhor Jesus, do evangelista João: ninguém jamais viu a Deus, nem Moisés, porque através de Moisés, diz o versículo 17, veio a lei. Mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, versículo 18. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. A história da criação, desde o início de tudo, já existe um sentido impresso pelo Deus Criador em tudo que passou a existir através da sua palavra. Então, existe sentido para a vida. E a verdade acerca desse sentido está no próprio ato criador de Deus. E o Senhor Jesus é o agente da criação. O próprio Deus unigênito revelou-se. Ele revelou-se na criação, mas depois ele se fez carne. É isso que diz o capítulo 1, versículo 14. Meus irmãos, o Senhor Jesus, como Deus em carne, é a ligação do céu e da terra. Ele liga o céu à terra. Natanael, que era aquele israelita de valor, como nós lemos no próprio capítulo 1, é abordado por Jesus. O versículo 49 diz: então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. Após o Senhor Jesus revelar que conhecia o que Natanael estava ali pensando, orando secretamente. E o versículo 51 do capítulo 1 diz, meus irmãos, e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem, o Deus encarnado, liga o céu à terra, liga a terra ao céu. O Senhor Jesus é a verdade que precisa ser afirmada, porque nele está a verdadeira divindade, nele está a verdadeira humanidade, nele está o sentido da criação, nele está o sentido da vida de qualquer pessoa. Por isso, meus irmãos, nós precisamos proclamar Jesus ao mundo relativista, ao mundo que não tolera mais a afirmação da verdade absoluta, ao mundo que rejeita totalmente até mesmo a possibilidade de alguém crer na verdade, a verdade, como sendo única verdade. Porque são tantas verdades, e a verdade agora se torna algo particular, algo que no máximo você pode afirmar como sendo sua verdade, sem ferir a liberdade ou o direito do outro
E aí, meus irmãos, existe um caminho, que é um caminho perigoso, o caminho do sincretismo. Então, eu abro mão de afirmar a verdade, porque não é politicamente correto afirmar a verdade. Então, eu começo a afirmar que o melhor seria a mistura de todas as religiões. Então, Deus é o mesmo, é inacessível, ninguém pode conhecê-lo, mas ele se revela um pouco em cada religião. E na espiritualidade de cada um, de alguma forma, cada um encontra a verdade de Deus. Não, meus irmãos, nós não podemos admitir o relativismo, mas não podemos também nos contentar com o sincretismo, muito menos com o ecumenismo. Com a proposta de que religiões incompatíveis do ponto de vista da sua doutrina podem ser reunidas numa grande religião universal, mundial, onde todos podem adorar o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus. Só existe um Deus vivo e verdadeiro. E existem muitas crenças. Mas quando nós começamos a analisar comparativamente as religiões, não tem, meus irmãos, compatibilidade entre o cristianismo e o hinduísmo, entre o cristianismo e o budismo. Não existe a chance dos dois estarem certos. Por isso nós não podemos admitir. Eu me lembro de uma experiência que revelou bem, meus irmãos, essa tendência, isso já há algum tempo. Agora eu tenho que buscar a referência temporal das ilustrações, das histórias que eu vivi, porque já começam a entrar nas décadas, né? 20 anos de ministério esse mês, se Deus permitir. Mas eu lembro que no início do ministério, em Camaçari, na Bahia, eu fui convidado por uma ovelha, aluno da UFBA, um dos cursos de educação da UFBA, para ser um dos palestrantes em um encontro de uma disciplina, e o título da disciplina era o seguinte: Polêmicas Contemporâneas. E aquele encontro tinha o seguinte tema: religiões evangélicas e religiões de matriz africana. Uma mistura possível? Então já cheguei no encontro com a resposta de que na minha posição não seria possível. Mas eu me lembro muito bem que em determinado momento do debate, ali tinha uma vereadora do município de Salvador, ali tinha um representante das religiões de origem africana, do candomblé especificamente, de uma das matrizes do candomblé, e um outro pastor evangélico e eu, 2 pastores evangélicos. E o pastor que me antecedeu, ele começou a responder a pergunta de uma aluna que disse o seguinte: mas vocês não podem defender que existe a verdade, que Jesus é a verdade, porque isso é etnocentrismo. São termos técnicos que eram usados ali naquela disciplina. E aquele pastor começou o seu discurso da seguinte forma: olha, na verdade, existe a minha verdade, a sua verdade, e eu não sei em que momento ele se perdeu na verdade. E a palavra veio, naquele debate, veio para mim de novo. E a pergunta não era aquela, mas eu voltei àquela pergunta que foi feita a ele e disse: olha, eu quero aproveitar para dizer o seguinte, de fato nós estamos aqui construindo um debate muito importante para entendermos como devemos conviver como sociedade, mas eu quero declarar aqui que, para mim, Jesus Cristo é a verdade e eu vivo aguardando o dia em que ele voltará para que eu esteja com ele na eternidade. Aí depois essa ovelha, hoje pastor no estado do Espírito Santo, diz: pastor, naquela hora me deu vontade de dar um glória a Deus, assim. Mas era lá na UFBA, então não tinha um ambiente de culto. Deu vontade de dar um glória a Deus. Meus irmãos, nós precisamos proclamar a verdade. E a verdade é o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A verdade encarnada. O apóstolo Pedro, meus irmãos, diante da pressão das autoridades judaicas, com a ameaça da sua própria vida, ele disse: não há outro nome debaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos, só o nome de Jesus. Nós precisamos então proclamar a verdade que é Jesus. E este encontro, durante as comemorações do aniversário da igreja, nos serve como oportunidade para confirmarmos em nosso coração a convicção que nós expressamos hoje, através dos cânticos e agora através dessa meditação na palavra de Deus. Mas, meus irmãos, voltando para o capítulo 14, nós entendemos que
esta afirmação da verdade não deve ser apenas doutrinária. Ela deve ser uma afirmação testemunhal, através do nosso estilo de vida, do nosso comprometimento com o Senhor Jesus. Porque vejam que a afirmação de Jesus é: eu sou o caminho e a verdade e a vida. A verdade revelada por Jesus está entre o caminho e a vida. Perceberam? O caminho, a verdade e a vida. Que isso nos sirva como uma orientação da própria palavra de Deus para o nosso entendimento mais saudável, mais equilibrado, de como devemos nos portar diante da verdade. A verdade está entre o caminho, que é a ética, que é o nosso comportamento, nosso procedimento, e a vida, que é o nosso relacionamento com Deus, que é eterno. A verdade, meus irmãos, revelada em Jesus, que é Deus encarnado, é a verdade para a nossa ética. O Senhor Jesus, nesse mesmo evangelho, diante dos fariseus, diante dos líderes religiosos, disse algo, meus irmãos, que foi desconcertante. Disse algo que foi definitivo. Ele disse: quem dentre vós me convence do pecado? Quem dentre vós me convence do pecado? Essa pergunta de Jesus continua sem resposta depois de 2000 anos. Mesmo os opositores de Jesus, aqueles mais ferozes, os maiores críticos do cristianismo, nenhum deles, meus irmãos, foi capaz de dizer que Jesus cometeu uma falha, um erro, uma só palavra. Isso só pode dizer quem tem autoridade divina. Quem dentre vós me convence do pecado? João 8, 46, 58. Em 58 do capítulo 8, o Senhor Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Só Deus pode dizer isso. E, meus irmãos, havia expectativa de que o Messias provasse a sua identidade através da ressurreição de mortos, da cura de cegos de nascença e muitos outros sinais. Inclusive, o Evangelho de João está estruturado com muitos desses sinais. Mas um desses sinais era que esse homem, o Messias, não cometeria pecado. Ele obedeceria à lei de uma forma total. E o Senhor Jesus então vem, meus irmãos, para nos mostrar que Ele é a verdade para a nossa ética, o referencial moral. Ele é o nosso modelo de uma vida sem pecado, que para Ele provou sua divindade, mas que para nós nos levará a um crescimento em santidade, a um progresso moral. Nesse Evangelho de João tem uma passagem que sempre me inquietou muito e também tem a ver com a verdade. No capítulo 18, Jesus está diante de Pilatos. E, meus irmãos, nós sabemos que Pilatos era um político, um governante romano que tinha autoridade sobre aquela região e tinha autoridade, por exemplo, criminal, para julgar os casos que chegassem ali. Então, ele começa numa tentativa de tentar seduzir Jesus, como quem pudesse dizer: sua vida está nas minhas mãos, eu posso fazer com você o que eu quiser. E Jesus não se rende, meus irmãos, não se vende, e se mantém como aquele que veio para testemunhar da verdade. Eu vim para testemunhar da verdade. E o texto segue com essa história que é tão conhecida de todos nós, mas nós encontramos, por exemplo, Pilatos, no versículo 38, perguntando: o que é a verdade? O que é a verdade? Meus irmãos, eu penso aqui, imaginação minha, que essa não era apenas uma pergunta filosófica. De fato, aquele homem, Pilatos, estava angustiado, porque eu tenho certeza que, assim como todos os outros que estiveram diante de Jesus, que puderam olhar para Jesus nos olhos, ficaram inquietados. Então, diante do testemunho de Jesus, da sua pureza, da sua santidade, Pilatos recua e vai pensar nessa pergunta. E aqui, imaginação minha, eu fiquei pensando: será que Pilatos, nas suas elucubrações, na sua filosofia, não deve ter pensado assim: e se a verdade fosse uma pessoa? E se uma pessoa pudesse dar testemunho da verdade? Isso não era próprio da religião romana que Pilatos seguia, mas ele estava diante do testemunho de um homem
sem pecado, que foi entregue injustamente a ele. Então, meus irmãos, nós chegamos no capítulo 19, versículo 5, quando o texto diz: saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis o homem. Eis o homem. E Pilatos apresenta esse homem. O que significa isso? Será que Pilatos então estava apenas numa estratégia política de sobrevivência no poder, fazendo ali um acordo com as autoridades judaicas ou com a opinião pública? Será que aquilo foi chacota mesmo? Ele estava ridicularizando Jesus porque ele estava ali num estado deplorável? Mas será, meus irmãos, que também Pilatos não poderia ter pensado: será que esse não é o homem? Será que esse não é a pessoa, essa não é a pessoa que poderia viver de fato a verdade? Meus irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus viveu cada instante da sua vida. Lembre-se disso, cada segundo da sua vida, até o último suspiro, diante do Deus da verdade. Como servo do Deus da verdade. Ele mesmo o próprio Deus. Ele mesmo o Deus eterno, que abriu mão de sua glória para assumir a forma humana e, achado na forma de homem, foi até a morte e morte de cruz. É impressionante, meus irmãos, como quando Lucas descreve o momento do último suspiro de Jesus, ele diz que Jesus declara ao Pai: em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas capítulo 22, versículo 46. Mas ali está a citação de um salmo. Quando o Senhor Jesus está recitando esse salmo, ele não o recita como uma das palavras da cruz por inteiro. Aquele versículo termina dizendo que ele está diante do Deus que o remiu, o Deus da verdade. Jesus viveu cada momento da sua vida, até o último suspiro, diante da verdade. Ou seja, ele viveu, meus irmãos, aquilo que exigiu dos seus discípulos. Mas, meus irmãos, eu disse que a verdade está entre a ética e a vida. Porque, vejamos, se fosse apenas uma questão de procedimento, de comportamento, de um modelo para ser imitado, quem nos daria poder para viver esta verdade? Quem nos daria poder para viver esse relacionamento com Deus? Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade, entre o caminho, a ética e a vida, que é o próprio Deus eterno. Como nós lemos, o Senhor Jesus é o unigênito do Pai, aquele que tem vida em si mesmo e que pode oferecer esta vida. Capítulo 5 de João, versículo 25 diz: em verdade vos digo que vem a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Nós, mortos espiritualmente, quando ouvimos a voz do Senhor, nós recebemos vida. E o versículo 26 diz: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Só o Senhor Jesus tem vida em si mesmo. Quando ele diz: eu sou a vida, ele está dizendo: eu posso lhe conceder então a perfeita união com o Pai, com a fonte da vida. E assim, meus irmãos, nós podemos viver verdadeiramente esta verdade. Eu disse que esse eu sou de Jesus é o sexto de uma sequência no Evangelho de João, que vai estruturando o livro. O sétimo é exatamente o que está no capítulo 15 de João, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira. Ele que diz que é o caminho, a verdade e a vida, agora diz: eu sou aquele que pode unir você ao Pai, dando a verdadeira vida. Nós temos, meus irmãos, o exemplo do apóstolo Paulo, que é um dos mais importantes para todos nós, para a igreja do Senhor. Aquele que perseguia a igreja do Senhor. Como nós encontramos a história da sua conversão em Atos, a partir do capítulo 9, nós nos perguntamos, meus irmãos, o que aconteceu com o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, irado para com os seguidores do caminho, mas no caminho para Damasco, ele viu. O que é que ele viu, meus irmãos?
O que é que ele viu que mudou a sua vida tão radicalmente, que transformou a sua vida? Ele viu o Senhor Jesus. E ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. A sua vida foi totalmente transformada por isso. A ponto dele dizer o que está em Filipenses, no capítulo 3, uma passagem que sempre volta à minha mente, especialmente nos momentos devocionais. Quando ele diz: eu considero tudo como perda. Eu considero tudo como perda para ganhar a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação nos seus sofrimentos. O que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, meus irmãos? Ele recebeu vida, não apenas vida biológica, vida criada por Deus, mas vida gerada, vida do próprio Deus. Porque Jesus concede vida a quem nele crê. Os mortos são ressuscitados quando ouvem a voz do Senhor Jesus e entregam as suas vidas a Ele. Assim, meus irmãos, nós podemos viver na presença do nosso Deus. Assim nós podemos, de fato, ter essa experiência completa com a verdade. Nós vamos viver frágeis, sujeitos às pressões desse mundo, mas na dependência do Senhor. Recentemente eu encontrei um pai de uma menina, que depois de muito tempo defendendo que todas as religiões são iguais, na verdade ele dizia que o problema é a religião, porque a religião começa a definir que existe a verdade e começa a dividir a humanidade. Então o ideal seria que todos tivessem uma única religião e todos fossem unidos. Meus irmãos, isso é bonito na poesia, mas na prática é impossível. E aí eu não sei se por conta da filha, ele disse: pastor, eu ando lendo o Evangelho de João. Eu cheguei no capítulo 4, e aí eu decidi que eu não deveria continuar mais sozinho, o senhor pode me ajudar? Eu falei: não, vamos fazer um estudo do Evangelho de João. Olha o que ele foi ler logo o Evangelho de João. E ele começou a perceber que estava fugindo de Deus no sincretismo, no ecumenismo. Porque Deus exige dele a vida toda a entrega do seu ser. E no sincretismo era melhor, porque ele podia ficar um pouco no catolicismo, um pouco no protestantismo. Se o espiritismo chamasse, ele iria, e ele poderia ficar. E a expressão dele era mais cômodo ficar de galho em galho, pulando. Mas agora, quando ele se viu diante da verdade, ele precisou então parar, pedir ajuda. E é para isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Estamos aqui para proclamar a verdade ao mundo. E as pessoas estão carentes, elas estão clamando por isso. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Mas, meus irmãos, eu creio que nós devemos viver em dependência no relacionamento com o Senhor, a cada dia. Eu quero encerrar compartilhando com os irmãos uma experiência vivida por uma irmã muito simples, mas um exemplo de dependência do Senhor. Nós a conhecemos como Terezinha. Foi no ministério da Primeira Igreja Batista lá em Catu, na Bahia. E a nossa igreja mantinha um colégio batista através de uma organização social. E essa irmã era funcionária do colégio. Mas ela, por conta de muitas enfermidades e do cuidado com o esposo também muito enfermo, tinha dificuldade de chegar pontualmente no horário de trabalho. Ela morava, eu conhecia porque visitei várias vezes, a distância era menos de 3 quilômetros, mas ela era muito frágil. Então ela tinha dificuldade mesmo, principalmente por problemas gástricos que estava vivendo, e então ela chegava 15 minutos atrasada, meia hora, 10 minutos. Quando chegava no dia do pagamento, ela recebia na própria escola, recebia aquele envelope, chegava lá e tirava um valor. Eu vou dizer aqui, poderia ser, por exemplo, R$50, não sei. Tirava um valor e ia lá na tesouraria do colégio e dizia: eu vim aqui para devolver esse dinheiro. E isso era motivo até de brincadeira, porque ela fazia isso sempre. E os funcionários já sabiam. E diziam a ela: mas o que você está fazendo? Não, porque esse mês eu não consegui chegar no horário certo todo dia. Então aqui é a diferença, porque eu não mereço receber o salário integral, porque eu não cheguei no horário certo todos os dias. Ia devolver. Um dia eu vi, estava lá, ela foi devolver, é claro que mais uma vez
os funcionários não recebiam, então ela foi no supermercado, comprou aquele valor de frutas, voltou para o colégio e disse, olha, vocês não receberam o dinheiro, então eu vim aqui entregar essas frutas a todo mundo do colégio. Mas ela não ficou com o dinheiro que ela considerou que não merecia. Meus irmãos, o exemplo daquela irmã, para mim, serve para resumir este versículo que Jesus afirmou em João. Ele é a verdade. E quando ele é a verdade na sua vida, através da sua experiência de fé, da entrega da sua vida, você tem um padrão ético diferente do mundo. E você tem o poder de Deus que lhe dá a vida. Ah, meus irmãos, como o nosso país seria outro se tivesse o padrão ético daquela irmã. Se os nossos governantes, se a liderança do nosso país tivesse o padrão ético. O que é que leva uma irmã analfabeta, que nunca teve acesso a nem 10% das oportunidades de formação que nós temos, a ter, meus irmãos, aquele brio, aquele compromisso com a verdade, com o testemunho? Eu só posso crer que era o poder de Deus na vida dela, porque ela creu que o Senhor Jesus é a verdade que deve ser proclamada ao mundo. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Amém.